Pode continuar isso. Eita, gente que fala. Lelê do céu. Tem que continuar da onde eu parei, né, Pro? Isso. O RNA que formará outra substância chamada proteínas. As proteínas, por sua vez, participam de reações ao longo da vida do organismo e são importantes na definição de características físicas, como cor dos olhos, tipo de cabelos, tipo de sangue, formato do corpo, número de membros, etc. O DNA e as informações cotidianas são recebidas hereditariamente, isso é, cada ser vivo recebe cópia de DNA de seu pai no momento, e sua formação na fecundação. Os seres vivos são formados por células que contêm DNA. Em seu interior, a estrutura completa é muito longa e fica bem escondida por dentro do núcleo, sem escala, cor e fantasia. Professora, ela vai guardar esse troço de novo, porque tá fazendo barulho que me irrita. Eita. Eu já guardei ontem que tá me irritando, né? Agora eu vou guardar hoje de novo. Isso é que nem faz que nem aqueles barulhos de filme de terror, professora. Aí vai me irritando, vai me dando medo, vai me dando tudo, professora. Aí, não consigo. Não consigo. Não consigo. À medida que descobertas sobre DNA foram divulgadas e com compreensão de seu funcionamento, desenvolveu-se a capacidade tecnológica de fazer modificações em suas estruturas e que possibilitou alterar informações genéticas dos seres vivos. Um dos tipos de modificação genética feita pela biotecnologia moderna e a transferência de um fragmento de DNA de um ser vivo para o outro ser vivo. O DNA é uma estrutura muito pequena que não pode ser observada a olho nu. Por esse motivo, a manipulação de fragmentos de DNA com as características desejadas são realizadas em laboratório, utilizando técnicas específicas para esse fim. Animais fluorescentes. Desde a década de 1980, empresas especializadas em estudo do DNA de animais que vivem no escuro. Olha, professora, eu quero. Esses animais recebem fragmentos de DNA que contêm informações para a produção de fluorescência em vagalumes ou águas vivas. Esses experimentos foram realizados para que os cientistas testassem a transferência de fragmentos de um ser vivo para outro era eficaz. Além disso, os pesquisadores queriam saber se quem recebeu esse fragmento os levaria à informação responsável pela reprodução de característica de interesse. Em seu DNA, um fragmento de DNA relacionado com a produção de moléculas para a ciência. Nossa, professora, tem mais coisa para ler que para escrever. Verdade. Ô, professora, Cansou? o Gustavo falou que queria ler, né? Eu vou deixar ele ler a página 310. Só ela. Nada mais que isso. Nada nem nada menos. Tá me escutando? Se for pra lá mais, eu te mato. A cara dele pra você. Após o experimento... Deixa eu ver. A cara dele. Não, você vai ler. É só uma página, não é ainda menos. Após o experimento, para melhor compreender o funcionamento das técnicas no início da década de 1980, foi realizada com sucesso a inserção em micro-organismos nos fragmentos de DNA do ser humano, que codifica a produção de insulina. A partir daí, esse micro-organismo passaram a produzir insulina humana, e essa produção é utilizada para o tratamento de diabetes.
célula bacteriana, célula humana, união dos fragmentos de DNA. Esquema representado a inserção de um fragmento de DNA humano em verde, responsável pela produção de insulina do DNA de uma bactéria. Em amarelo, após os fragmentos serem unidos em um único DNA a transferências para outras bactérias, ele começa a produzir insulina, que poderá ser utilizada pelos seres humanos com diabetes, sem escala concentrativa. Insulina é um hormônio produzido no organismo humano que controla a quantidade de açúcar no sangue. O excesso ou falta de açúcar no sangue é prejudicial, podendo causar vários sintomas. Por isso, os níveis de açúcar no sangue devem ser corretamente controlados. O organismo das pessoas com diabetes produz a quantidade de insulina necessária para controlar corretamente a quantidade de açúcar na circulação. Por esta razão, elas precisam receber mais insulina como tratamento. As pessoas com diabetes aplicam diariamente em seu corpo uma quantidade de insulina determinada pelo médico. Antes de a insulina humana ser produzida pelos micro-organismos, a insulina de boi ou de porco era utilizada como medicamento. A pessoa com diabetes deve acompanhar os níveis de açúcar no sangue e, de acordo com orientações médicas, aplica o hormônio insulina no corpo. Professora, eu acho que minha bisa que faleceu, ela fazia isso. Vai fazer isso? Ou era ela ou era meu bisa que também faleceu. Essa tecnologia vem sendo estudada e utilizada em diferentes áreas, até mesmo na agricultura. A técnica de combinar fragmentos de DNA para que o organismo passe a produzir novas substâncias foi aplicada, por exemplo, na obtenção de variedades de milho que passam a ter resistência aos ataques de algumas pragas. Nossa, é pesado essa palavra. No desenvolvimento de uma variedade de feijão, conferindo resistência ao vírus do mosaico dourado, uma praga dessa cultura. Em micro-organismos que passaram a produzir substâncias utilizadas como medicamentos, além de outros usos possíveis. Os seres vivos que sofrem alterações em seu DNA são chamados de organismos geneticamente modificados, OGM. Uma cultura alterada geneticamente pode apresentar uma característica que não tinha antes, como, por exemplo, resistência em alguns agrotóxicos. Gustavo, pode ler. É só essa página. Você está me escutando? Professora, não é para fechar no microfone, tá? Professora, para que ele lê outras páginas, não é para fechar. Viu que boazinha, Gu? Viu que boazinha? Olha o textão da página. Olha, professora, que textão. Ele vai ler só isso. E se passar, professora... Ô, Pro, eu tô fazendo um negócio pra você. Eba. Mas vai demorar um pouco de tempo, porque precisa fazer 5 iguais. Eita. Tá, vou começar. Biotecnologia e meio ambiente. Intervalo, Pro. Ah, dá licença, a pessoa entra no meio da leitura para atrapalhar. Vai, continua, Gustavo. A produção relativa... Ainda bem que eu tava começando, que eu só li o título. Né? Se eu tivesse no meio, Cauã, eu ia te dar... Pode ficar tranquilo, quando for a hora do intervalo eu falo. Eu ia dar um chilique aqui que eu ia mandar a professora expulsar você da aula. Você já sabe, né? Com a produção relativamente recente, eu vou ler rápido, porque eu apressadinho que pro intervalo. Não precisa ter pressa, não. No DNA dos seres vivos existe uma grande
discussão mundial sobre a segurança desses organismos para a saúde humana e para o meio ambiente, já que não se conhecem suas consequências a longo prazo. Você percebeu que eu sempre faço isso? Quando tem um já aqui, eu leio que já. Uhum. Direto. Em alguns aspectos, o uso de determinado OGM pode apresentar algumas vantagens para o fim específico. Para o que é OGM? Aham, já estava no texto. Já? Uhum. Organismos geneticamente modificados. Muito bem, isso mesmo. Página Pode 309 no finalzinho. No finalzinho. Tá. Pode, por exemplo, já existe um micro-organismo geneticamente modificado. Também está escrito aqui. Uhum. Em casos de... Não. Capaz de dirigir petróleo. Eu achei que entrou um fantasma dentro aqui da minha casa. Que medo. Transformou o vento na porta. Credo. Capaz de digerir o petróleo, o que pode ser de grande quantidade em áreas muito poluídas, ou em caso de derramamento. Calma. Não. Eu pensei que eu tinha pulado uma frase. Na agricultura, a produção de plantas resistentes à seca e aos solos mais pobres, as quais podem ser cultivadas em áreas degradadas, poderia reduzir a necessidade de desmatamento de novas áreas para o uso agrícola. Além disso, a produção de plantas resistentes a insetos e pragas pode possibilitar a redução do uso de agrotóxicos no meio ambiente. Entretanto, as relações entre os seres vivos são dinâmicas. Por isso, há preocupações sobre as consequências dessas aplicações para o meio ambiente e para os organismos que vivem nele. Tá? Por essa razão, é importante a realização de estudos e relatórios a fim de obter informações sobre os possíveis riscos que apresentam para que o seu uso seja seguro. O monitoramento de plantas e em ambientes controlados como estufas podem ser utilizados em pesquisas científicas. Estou parecendo a mulher da panela, professora. P-A-P-A N-E-L-E lá. Cala Sora. Aí agora, Pro, tem que ler os exercícios? Então, vou estar esperando você terminar. Aí, o que a gente vai fazer? A gente volta do intervalo 14h40. Viu, seu Cauã? Ô, Pro, pode ser 14... Não, o Cauã já saiu. Ai, deixa ele lá. Ô, Pro, pode ser 14h45? Só porque ele tava com pressa e atrapalhou, a gente volta 14h50. Yeah! Tá bom? 14h50. Aí a gente faz os exercícios. Beijinho. Que poção você bebeu, Pro? Professora. Só porque ele saiu e não viu. Só de raiva. Então vamos voltar 3 horas? Que, mas não é botar 3 horas. O quê?